Boa noite. Estamos aqui com mais uma live da CUT, da nossa Central Única dos Trabalhadores. Então, uma boa noite a todos os nossos internautas, a todos que estão nos acompanhando nessa live, nesse debate, nessa noite. E nessa noite, nós queremos conversar um pouco sobre a estiagem que atinge o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa estiagem não atinge só o estado do Rio Grande do Sul, mas também uma parte do estado de Santa Catarina e também do Paraná. Mas não só apenas a estiagem, mas o impacto que ela causa na vida dos trabalhadores do campo e da cidade, em especial da agricultura familiar, que tanto sofre com essa estiagem. E para isso, nós temos os nossos convidados dessa noite. Companheiro Rui Alberto Valença, nosso coordenador geral da FETRAF-ERS. Também está conosco o companheiro Frei Sérgio, um grande militante do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, estará conosco nessa noite também, e também o deputado estadual Edgar Preto, que está conosco nessa live, para nós conversarmos sobre a estiagem, os impactos na vida dos nossos agricultores. Então, eu vou pedir a todos os nossos internautas que curtem, comentem qual a cidade que você está acompanhando a nossa live e também compartilhe para que mais pessoas possam estar assistindo, acompanhando esse belo debate que nós vamos estar fazendo nessa noite. Então, antes de passar para os nossos convidados, quero fazer uma pequena introdução também. Acho que a maioria me conhece, eu sou Cleonice Bach, sou agricultora familiar do município de Tiradentes do Sul. E a região norte, noroeste do estado do Rio Grande do Sul é uma das regiões mais afetadas do nosso estado. Inclusive, esse ano, os agricultores familiares já estão sofrendo com a segunda estiagem. Nós tivemos a estiagem em 2019, no final de 2019, começo de 2020, nós já tivemos uma estiagem no estado do Rio Grande do Sul. Mais de 400 municípios decretaram estado de emergência. E agora, em outubro, setembro, já iniciou a segunda estiagem. Mais uma vez, a agricultura familiar clama e precisa de auxílios do governo do estado, do governo federal, para amenizar toda essa consequência, todos esses impactos que sofre com a estiagem. Então, os agricultores estão sofrendo muito, inclusive essas imagens mostram a situação da agricultura familiar gaúcha. Então, a gente trouxe essas imagens para as pessoas terem um pouco de noção o que passa a agricultura familiar. Falta de água, falta de comida para os animais e a grande maioria perdendo completamente o plantio, principalmente as lavouras de milho. Então, a agricultura familiar gaúcha sofre com essa grande estiagem. Para falar sobre isso, e também os impactos na vida dos trabalhadores, as dificuldades que nós temos nas negociações, com esse descomprometimento do governo Eduardo Leite, com o governo Bolsonaro, que nós vamos estar falando nessa noite. E também não vamos poder deixar de falar também sobre a alta dos preços dos alimentos, porque a agricultura familiar produz mais de 70% da comida que vai na mesa dos brasileiros. Então, para iniciar essa fala, esse debate nessa noite, então vamos passar a palavra para o nosso companheiro Rui Valença, coordenador geral da FETRAF-ERS, para falar um pouco sobre a situação e a pauta da agricultura familiar frente a essa situação. Boa noite, Cleonice, boa noite, Frei Sérgio, nosso companheiro deputado Edgar Preto, e aos internautas que nos acompanham. Eu sei que muitos sindicalistas da FETRAF estão nos acompanhando, o pessoal da CUT está nos acompanhando, e o público em geral. Infelizmente, né, estamos aqui fazendo mais uma live, acho que são várias lives que a gente já fez sobre esse tema, como o FETRAF, também junto com o pessoal da Via Campesina, o MST, o MPA, o Frei Sérgio, que fez uma faz uns 10 dias que também a gente esteve junto,
E nesta lógica, né, de, primeiramente, demonstrar para a sociedade o quanto que nós estamos preocupados e quanto está difícil a situação da agricultura familiar, da agricultura camponesa no Rio Grande do Sul. Porque nós estamos vivendo um período de seca, como você já bem falou, né? Tivemos uma seca no início do ano 2020 e agora em final de 2020, né, de setembro para cá, mais uma seca. Bom, diante de tudo isso, nós estamos, então, conversando com os governos, pedindo um socorro, né? Depois o Frei Sérgio e o Edgar P também vão nos ajudar, dizer um pouco como em que contexto nós estamos, a que pé nós estamos com as negociações, né? Mas quero destacar aqui alguns pontos que nós estamos trabalhando com o governo e que são urgentes. O que são urgentes é para esta semana, é para a semana que vem. Nós não podemos ficar esperando aí muito tempo. Exemplo disso, choveu agora, nos últimos dias, né, tivemos uma chuva, então, nos últimos 10 dias, o que de alguma forma amenizou, então, o problema, um dos problemas, né, que era a falta de água para muitos agricultores, porém, olhando as notícias aí do Zero Hora de hoje, o próprio coordenador da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a previsão é de que isso é temporário e, infelizmente, por poucos dias, e logo ali na frente nós vamos ter novamente esse problema em função de que, mesmo que os meteorologista tem algumas visões um pouco diferentes, mas infelizmente a perspectiva ela não é positiva. Então nós precisamos ainda de questões urgentes para o abastecimento de água para os agricultores, em algumas situações estar melhor preparados para daqui uns dias, não esperar para acontecer o que aconteceu há 20 dias atrás, que nós tínhamos vários caminhões aí puxando a água, né? E muitas vezes a prefeitura, o governo do estado despreparados. Então, nós temos que estar melhor organizados, porque isso pode acontecer também. Outra questão importante que nós estamos tratando com os governos aí é a questão da alimentação para os animais, né? De uma maneira em geral. Aonde que, então, o pasto de inverno ele acabou terminando mais cedo em função de que tivemos um inverno aí que deu geada até setembro, aí na metade de setembro deu uma geada, e em seguida a geada já começa a seca, então termina antes, morre antes, acaba antes a pastagem de inverno. Aí o agricultor vai e planta a pastagem de verão durante o período de seca, e essa seca não desenvolveu a pastagem de verão. Então temos um período de transição que já é normalmente um pouco mais difícil, né, entre a pastagem de verão e a pastagem de inverno, e agora, em função desta seca, ficou mais grave. O milho para silagem, que geralmente ele é usado nessas situações, né, que o agricultor familiar, a agricultura camponesa utiliza o milho a silagem como complemento. Não conseguiu também produzir esse milho, né, esse milho acabou perdendo quase 100% do milho do Rio Grande do Sul para a silagem, ele foi perdido nessa região norte. Então, nós precisamos de alimentação para os animais de uma forma urgente. E uma das alternativas que tem nesse momento é buscar o milho da Conab, né, o milho do governo federal, que mesmo num preço aí de mais de R$80, está R$84 agora na primeira quinzena de dezembro, é inviável para os agricultores produzir leite, produzir suíno, produzir frango numa situação dessa. Mas não tem muita alternativa, enquanto se tiver uns trocos, como a gente fala, a gente vai comprar esse milho do governo federal. Tem uma solicitação, então, das entidades do Rio Grande do Sul para que tenhamos um volume aí de 100 mil toneladas de milho no próximo período pela Conab. A ministra Tereza Cristina até agora sinalizou 5 mil toneladas, um volume, melhor dizendo, muito abaixo do que é necessário e com preço muito alto. Então, nós precisamos de um milho com subsídio e um volume maior. E esse milho hoje está difícil de encontrar, mas é importante nós ressaltar aqui uma situação, né, de que há exatamente 13 meses atrás, 14 meses atrás, nós tínhamos oferta de milho no Mato Grosso que a Conab não quis comprar, que o ministro Paulo Guedes não quis comprar milho a R$27, R$28 o saco, por falta de compromisso e de entendimento do quanto que é importante você ter um estoque regulador. Nós fechamos em 2019 a
Conab fechou 27 unidades de armazenamento no Brasil todo. Bom, é óbvio que desta situação diminuiu, então hoje nós temos um estoque de milho quase zerado, o estoque regulador de feijão zerado, o estoque de arroz e de trigo e assim por diante. Quer dizer, porque falta compromisso. E aí, neste momento, todos os países que têm governos sérios, que estão comprometidos e se preocupam com a segurança alimentar do seu povo, comprou um pouco mais de alimento nesse último período em função da pandemia, porque não sabe exatamente o que vai acontecer. E nós simplesmente abandonamos. Então, aqui tem uma responsabilidade muito grande do governo federal, sim, por não ter feito estoque regulador. É um dos volumes mais baixos da história aí de milho no Brasil, e desde que começa a se fazer estoque regulador no país. Outra questão importante que nós queremos trabalhar aqui, estamos trabalhando com o governo federal, é que tenhamos, então, a possibilidade desse agricultor aproveitar essa cultura do milho que está aí implantada, né, que ele pediu para o agro, aproveitar o resto que tem, que é um pouco de palha seca, um pouco de palha murcha, né, e plantar um outro milho, fazer o replantio deste milho. Porém, com um novo financiamento, com um novo pro agro, com um novo seguro. E aí nós estamos esbarrando nessa situação, onde que o Ministério da Agricultura diz que não é possível, porque tem que o Banco Central autorizar, porque o Conselho Monetário tem que autorizar. Para nós é muito importante ter o seguro. E aproveitar aqui dizendo que está se discutindo, está muito forte dentro do Ministério da Agricultura, dentro do Ministério da Economia, acabar com o seguro agrícola, da agricultura familiar. Pelo contrário, nós precisamos reforçar o Proagro mais, reforçar o seguro agrícola para a agricultura familiar e camponesa, e não terminar com ele, porque é nesses momentos de estiagem que a gente vê quanto que é importante nós termos isto. A questão ainda de crédito de subsistência, ela também é uma necessidade, porque muitos agricultores que tinham renda da produção de leite, por exemplo, e que agora estão se desfazendo dos seus animais, e que, se não normalizar a questão da chuva, mês de janeiro, vai ter muita vaca para se vender aí, porque não terá comida, esse agricultor vai ficar sem renda. Tem muito agricultor aí que as culturas de subsistência, ele não conseguiu produzir o feijão, não conseguiu produzir o milho, não conseguiu produzir as hortaliças, a mandioca, a batata, porque a seca está muito forte. E esse agricultor vai precisar comprar comida. Infelizmente, esta é a realidade. E para isso vai precisar de um crédito de subsistência. Então, nós também estamos pedindo isso. E para finalizar, mesmo entre os 4 ou 5 pontos mais importantes, entendemos de que é fundamental nós voltarmos a ter, nós iniciamos lá em 2012, aqui no estado do Rio Grande do Sul, na época do governo Tarso Genro, um programa chamado Irrigando a Agricultura Familiar. Nós precisamos investir, sim, em reservatórios de água, em pequenos açudes, em cisternas, em sistema de irrigação, para que o agricultor tenha condições lá de irrigar 2, 3 hectares de milho para fazer silagem, tenha condições de irrigar na parte da questão das frutas, ou a questão de hortas, e mesmo a produção de subsistência. Para isso, precisamos de um programa potente, sempre fala isso, mas aí, quando não chove, né, passa um ano, passa 2, quando dá, a seca se lembra novamente. Então, é função nossa, estamos pedindo. O governo do estado aqui sinalizou com algum recurso, vamos ver se isso é verdade. Importante aqui fazer uma denúncia também de que o recurso da seca passada ainda não foi utilizado no Rio Grande do Sul. Então, é um grande desafio para nós, muita preocupação, sem dúvida alguma, né? E nos resta mesmo nesse momento, parece que é rezar para chover, porque se depender dos governos, está muito difícil. Então, acho que nessa primeira participação minha já deu para falar bastante. Obrigado. Obrigado, Rui, que traz, né, todos esses elementos de discussão, de construção da pauta. Lembrando, né, que essa pauta, inclusive, foi construída coletivamente, a FETRAF, Via Campesina, MPA, MST, Unicafes também, que junto construíram essa pauta de reivindicações, junto também com os parlamentares, e para representar, né, os nossos parlamentares, o deputado Edgar Preto está conosco nessa live, e também o deputado Zé Nunes e Jefferson Fernandes sempre estão, né, acompanhando esse debate. Temos esse grupo que junto está construindo não só a pauta, mas também toda a discussão e todo o processo de negociação.
Mas, Edgar, né, como disse o Rui, infelizmente, os recursos e as promessas do governo do estado, do governo federal, das medidas anunciadas de estiagem passada até hoje não chegaram ali na ponta, né? E, inclusive, os deputados estaduais estão junto nessa luta. O deputado Edgar sempre está conosco fazendo essa intermediação com o governo do estado, com o governo federal. Mas está muito difícil de avançar, né, Edgar, na negociação e fazer esses resultados aqui chegar na ponta é mais difícil ainda. Muito também pelo descomprometimento dos governos, né, deputado Edgar? Está contigo a palavra. É verdade, Cleonice, quero cumprimentar você, o companheiro Rui, o companheiro Frei Sérgio, nossas lideranças aí que lideram nossos movimentos sociais do campo, parte deles, e você, Cleonice, que em nome da CUT está promovendo essa live, então vamos aproveitar aqui para mandar uma saudação para toda a nossa direção, os dirigentes da nossa Central Única dos Trabalhadores, povo trabalhador que se organiza nessa entidade há tantos anos, não é? E o Rui pintou bem o retrato aí da caminhada, enfim, que nós fizemos até aqui, das necessidades, de como é que está o campo gaúcho, especialmente a agricultura familiar, num momento como esse. Se bem que nós tivemos, nesse ano, uma unidade política não só dos movimentos sociais do campo ligado à agricultura familiar e aos assentamentos da reforma agrária. O governador Eduardo Leite conseguiu descontentar todo o setor, pequenos, médios e grandes, que entre as várias audiências públicas que eu participei, ou que nós promovemos na Assembleia Legislativa, que eu coordenei, como você disse, Cleonice, eu aqui represento a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, mas tem outros deputados também de outros partidos que se envolvem muito fortemente nessa pauta, que tem relação com a agricultura do Rio Grande do Sul. E acho que o Rui e o Frei Sérgio devem lembrar, lá em janeiro do ano passado, vai fazer um ano, logo mais, eu tive a oportunidade de assumir pela segunda vez a presidência da Assembleia, de uma forma interina nessa última, que o presidente ficou governador num período e fui convocado pela mesa diretora para assumir a presidência da Assembleia Legislativa. E foi quando estava começando a primeira seca. Naquele momento, tinha 24 municípios que haviam decretado situação de emergência. Lembro que o Frei Sérgio me telefonou, me contando um pouco como é que estava a situação, e a cada dia que passava, mais municípios entravam com decreto de emergência. Quando o presidente Lara, da Assembleia, me telefonou, me convidando para assumir a presidência da Assembleia, eu disse: presidente, como você estará no governo e eu na Assembleia Legislativa, vamos fazer dessa estada nossa uma pauta importante para tratarmos a questão da seca. E o deputado Lara se interessou, assumiu o governo do Estado, e nós mobilizamos, então, aquela audiência pública lá no Palácio Piratini, e que estava lá todo o setor dos pequenos, dos médios, dos grandes, assentados, todos no Palácio Piratini. O governador em exercício reuniu o secretário da Fazenda, acho que 5 ou 6 secretários, os presidentes dos bancos públicos, estavam lá, uma audiência maravilhosa. Ali nós já, em cima do que nós havíamos passado, eu como deputado da base do governo Tarso, lá em 2012, os exemplos que nós passamos e conseguimos. Edgar, fechou teu microfone. Libera ele de novo. Tá bem. Agora? Agora sim, tudo certo. Nós lembrávamos já para o conjunto do governo do Estado que estava lá naquela audiência da importância de termos um comitê do governo que tratasse da seca, que fizesse a negociação com o governo federal, que fizesse a escuta com os setores, com os bancos, enfim. E até hoje, Rui e Frei Sérgio, esse comitê não foi criado no governo do Estado. Mais de 400 municípios decretaram situação de emergência na seca passada, que os efeitos dela continuam, e agora começando a outra, informação que tivemos hoje da Defesa Civil, já são 100 novos municípios que decretaram situação agora nessa nova seca, e ninguém conversa com ninguém. Uma das angústias e das reclamações que eu vi dos deputados federais, especialmente, que participam mais das audiências em Brasília, aliás, eu acompanhei o governador na audiência que ele fez com a Tereza Cristina naquela seca. Fui, em nome aqui dos nossos movimentos, portador da pauta dos pequenos. Entreguei pessoalmente para a ministra
E voltamos de lá, mais uma audiência, repassando as pautas aqui do Estado para o governo federal. Passou-se 20 dias, nós fizemos uma audiência pública em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, e os deputados federais que ali estavam disseram, olha, o problema, um dos problemas, é que o A não está conversando com o B. O governo do Estado não está dialogando com o governo federal, diziam eles. Nós fizemos as audiências, acertamos as pautas, mas no dia seguinte não tem ninguém do governo do Estado que vai lá, continua cobrando para que as coisas se efetivem no dia a dia. E nós lembramos naquela oportunidade que o governo Eduardo Leite, o governador, tem em Brasília um escritório do governo do Estado, e quem está coordenando, quem cuida desse escritório é nada mais, nada menos do que a ex-senadora Ana Amélia Lemos, conhecedora do assunto, é aqui do nosso Estado. Aliás, Rui e Frei, o Eduardo Leite terminou com a nossa secretaria da SDR para criar um cargo, o status de secretário para a Ana Amélia Lemos. Onde é que fica a Ana Amélia Lemos, que não pode fazer isso em nome do nosso Estado, a cobrança e fazer com que as coisas aconteçam? Toda a movimentação que nós fizemos, toda a necessidade que o nosso Rio Grande do Sul tem no Estado agrícola, que só o setor da agricultura contribui com mais de 30% do PIB do nosso Estado, todo o envolvimento que houve do setor da Assembleia Legislativa, movimentos sociais, o governador chamou, no ápice da crise, uma coletiva para anunciar os recursos para a seca. Anunciou 55 milhões, sendo que desses, 10 milhões é do orçamento da Assembleia Legislativa, que a mesa diretora decidiu fazer também uma contribuição. Não é o papel do parlamento, mas no momento de crise a gente vai buscar ajuda onde tem. 29 milhões desses 55, oriundo das emendas parlamentares da bancada gaúcha. 6 miseráveis milhões do governo federal e 10 milhões do governo do Estado. A última audiência que tivemos dias atrás, que eu e o deputado Jefferson e o Zé Nunes coordenamos aqui na Assembleia, a denúncia foi feita, né, Rui? Que apenas 18 milhões dos tais 55 chegaram lá na ponta. Ou seja, o dinheiro que foi muito pouco, porque essa seca foi maior do que a de 2012, e em 2012, somente do orçamento da SDR, do governo Tarso, foram 206 milhões. Agora foi 55, do orçamento do Estado foi 10. Pois não está sendo aplicado, porque a burocracia é tanta, porque não tem um comando, porque não tem ninguém que centraliza no governo do Estado as questões, e assim vai acontecendo, isso que o Rui está falando aí. Não está difícil somente para os agricultores, viu, Rui? Está difícil para o povo quando entra aqui no supermercado, né, Frei Sérgio? Que vê o preço do feijão, do arroz, da batata, do mandioca, das hortaliças estourando, né? Porque a área plantada, primeiramente, diminuiu, né? Mesmo que anuncie que o agronegócio está bombando. O ano passado, um lucro de mais de R$500 bilhão, colheram 247 milhões de toneladas, mas como diz o Frei, que eu estava escutando o teu vídeo agora, Frei, soja, algodão, cana, que nada fica aqui, tudo vai para fora. E quem produz a comida, quem produz o alimento que vai na mesa do nosso povo, a agricultura familiar, os pequenos agricultores, assentados da reforma agrária, estão a ver navios nesse mar sem nem nada, absolutamente nenhum compromisso do Eduardo Leite. Até aqui, Cleonice, vai encerrar, o Eduardo Leite está entrando para a história como o primeiro governador do Rio Grande do Sul, que é um estado agrícola, que virou as costas para o povo do campo, para os agricultores, dos pequenos, dos médios, especialmente pequenos e médios. Nós vamos desistir? Claro que não. Se não fosse o tempo da pandemia, eu tenho certeza que toda a mobilização, toda a necessidade que temos, nós teríamos feito grandes mobilizações e o governo iria ter que nos receber de qualquer forma. Nós vamos seguir lutando, usando os instrumentos que nós temos no parlamento. Toda a mobilização é necessária. Os deputados têm que estarem também mobilizados. Nós somos a minoria. O Eduardo Leite é o governador que mais tem base na Assembleia Legislativa nos últimos tempos, porque o perdedor se aliou com o ganhador, né? O Sartori perdeu a eleição, mas o MDB de pronto se aliou ao ganhador, o Eduardo Leite, formaram uma base de ampla maioria, e com essa ampla maioria estão esquecendo de quem produz o que é essencial para a vida, que é o alimento de cada dia. Muito bem, deputado Edgar.
E depois também, se puder nos permanecer mais um tempo, sei que está com votações na Assembleia, mas depois acho que também temos que dar uma pincelada um pouco sobre a reforma tributária, que também, né, conseguimos vencer uma batalha, mas hoje tem em tramitação um novo projeto que também atinge os nossos agricultores familiares, com aumento do preço de combustível, energia elétrica e tudo mais. Mas para seguir na nossa conversa ali, mas antes também agradecer aos nossos internautas que estão nos acompanhando, nosso presidente da CUT, companheiro Amarildo, está assistindo conosco a live, o Mário Reis, o Gervásio, nosso presidente da Unicafes, o Jean Paim, manda um abraço a todos, o Rubinho Júnior, a Carla, todos estão nos acompanhando e muitos outros internautas acompanhando esse debate do tema da estiagem e esses impactos na vida dos trabalhadores do campo e da cidade. Mas também queremos ouvir também nosso convidado, companheiro Frei Sérgio, companheiro que sempre está conosco na luta em defesa da agricultura familiar e camponesa. E como o deputado Edgar disse, né, Frei Sérgio, se não bastasse a estiagem, 2 estiagens que nós sofremos agora esse ano, tem o descaso do governo do Eduardo Leite, tem o descaso do governo Bolsonaro e cada vez mais aumentando os preços também nos supermercados e também, inclusive, as notícias de hoje, né, que os preços dos alimentos disparam e a inflação de novembro é a maior dos últimos 5 anos. Então, tem um conjunto de questões que tudo isso impacta na vida, né, dos nossos trabalhadores. Então, está contigo a palavra, companheiro Frei Sérgio. Então, libera seu microfone. Está liberado. Isso, está liberadinho aqui. Boa noite para os nossos e nossas internautas. Boa noite, Edgar. Boa noite, Rui. Boa noite, Cleonice. E aproveitar, saudar a querida terra da onde você vem, onde eu trabalhei 4 anos. Tenho muita saudade de Tiradentes do Sul. Quando eu estive lá, era simplesmente Tiradentes, distrito de 3 Passos. Fizemos uma bela campanha de emancipação lá na costa do Rio Uruguai. Terra e povo muito queridos. Tenho sempre muita saudade. Tenho uns pedaços do meu coração pendurado por lá. Bom, gente, Bom, gente, é o seguinte, é complicado falar disso aí tudo sem a gente ficar indignado e revoltado. Porque assim, ó, a seca já não é simplesmente um produto da natureza. O tipo de estiagem que nós estamos vivendo nos últimos 30 anos no Rio Grande do Sul já é resultado da mudança climática provocada pelo capitalismo e pela destruição da nossa cobertura florestal do estado, que nós não temos mais umidade para evitar um sistema super seco dos nossos verões aqui, que faz com que crie uma espécie de capa protetora que impede das frentes frias entrar no estado. Então nós já estamos pagando um preço pela destruição ambiental universal, a grande mudança climática, por conta do efeito estufa, mas também a mudança climática local, nossa, aqui. Então isso já não é simplesmente uma tragédia provocada por Deus, é uma tragédia em parte provocada por nós, né, pela natureza. Muito bem, gente. E aí eu diria o seguinte, mas assim mesmo é algo sobre o qual a gente não consegue interferir. Não conseguimos interferir sobre uma mudança do clima no curto prazo. E nós temos uma outra tragédia que chegou para nós, que também é consequência de opções feitas no capitalismo. Falhou a internet do Frei, né, Cleonice? Teu microfone está fechado, Cleonice. Oi, Frei Sérgio, está nos ouvindo?
Acho que travou a internet dele. Essa é um dos problemas, né, dos nossos também, deputado Edgar, que nós fazíamos muita live, e aí, principalmente quando pega o pessoal no interior, às vezes, inclusive aqui em casa, tem dias que a internet não nos ajuda muito. Mas eu acho que dando... Fica falando com o vento, né, Cleonice? Fica falando. Sai do ar. Pior que é, mas vamos torcer que restabeleça a internet ali para o nosso companheiro Frei Sérgio, para que ele possa voltar. Acho que já está voltando ali para a nossa live. Vamos ver se está funcionando agora. Vai lá, Frei Sérgio, vamos ver se é possível agora te ouvir. O Frei Sérgio deve estar lá no assentamento na Olha Negra, onde é que ele mora, então. Se aqui em Porto Alegre, onde eu estou, de quando em quando cai, hein, Rui? Imagina lá na região sul do Rio Grande, lá na Olha Negra, nos assentamentos, né? Imagina se cai, se aqui em Erebango acontece isso, que é quase o centro do mundo, né? Erebango acontece. Mas, imagina em Porto Alegre, nesses lugarzinhos aí, mas... Problema. Mas brincando, vamos ver se vai funcionar agora. Edgar, quando tu for governador do estado, eu garanto que a internet ali em todos os cantos grandes. Vai lá, bom, gente, então eu estava dizendo o seguinte. Posso voltar de novo? Vamos ver se eu consigo falar. Então eu diria o seguinte, nós temos a desgraça da seca. Nós temos a desgraça da pandemia. Mas nós temos uma terceira desgraça que cai na nossa cabeça. E nós dessa, acho que o povo tem um pouco de responsabilidade também. Não vou dizer culpa, porque o povo é muito enrolado, muito enganado. Mas também tem que usar melhor a inteligência. Essa terceira desgraça são os nossos governos. Os nossos governos. Gente, esse governo Leite que nós temos aqui, o Dudu Milk, o governo do Dudu Leite, mas pelo amor de Deus, parece que a única pauta desse governo é vender o que ele não fez, é vender o que o povo fez ao longo de 50, 80 anos. Agora, a única pauta desse governo é vender, é vendilhão, não é nem vendedor vende o que é seu, vendilhão vende o que é dos outros, não tem outra pauta. Arrumou mais uma pautinha agora, né, Edgar, que é legalizar aqui veneno que não é legal no país de origem. A segunda pauta dele não tem pauta nenhuma. Então, gente do céu. E aí o seguinte, então, esta seca, que é a seca dos governos, a tragédia dos governos. Um governo que não consegue falar, não consegue dizer nada, mas absolutamente nada, diante de duas estiagens, vira as costas. Como disse muito bem o Edgar, isso não é só irresponsabilidade, isso é maldade. E mostra como um governador como o Eduardo Leite, que tem uma fala mansa e um rostinho bonito, mas é cruel. É cruel não achar nada que ele possa fazer, nem um cartão estiagem, nem um crédito emergencial, tendo o Banrisul e o Badesul como instrumentos na mão, tendo uma Secretaria da Agricultura, um governo federal do qual ele é aliado, e não conseguir trazer absolutamente nada, mas nem solidariedade, gente. Olha, quando deu as outras secas, o próprio Brito criou um crédito emergencial, que o Brito era uma tragédia de governo, mas conseguiu, ia lá no campo falar com os agricultores, uns dele, mas ia. O Rigoto foi, todos os governos, enquanto teve seca, até a Ieda, tá? Um governo trágico também, mas a própria Ieda, quando tinha essas tragédias sociais, lá ia a Ieda ver como é que estava, a grande enchente e tal. Esse governo não sai de dentro do palácio, a não ser para vender alguma coisa. É triste dizer isso. E o governo federal a gente só pode chamar de cruel. Não tem outra expressão. Não comprar milho com preço barato para ter,
reserva de milho, Rui, é tão trágico que é fora da lógica deles também. Uma das nossas pautas de exportação é a exportação de frango e exportação de suíno. Não tem frango e suíno sem milho. Como é que ele não reserva nos armazéns da Conab milho para um período de entre-safra? Então é contra a lógica deles também, é tão cruel, que eles só pensam em pagar a dívida de banqueiro e também em privatizar o patrimônio nacional. Então, assim, ó, gente, não tem outro caminho para nós que não seja o caminho da luta. Limitada nesse momento, é verdade, limitada nesse momento por conta da pandemia, nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de que esse governo mas nós temos que dizer as coisas com as suas devidas palavras, com a palavra correta, né? Agora, ter vetado o projeto 735, PL 735, a lei Assis Carvalho, olha, um projeto modestíssimo, vamos falar aqui entre nós, né, Rui? A nossa proposta era o dobro do que o governo, do que os deputados concederam. Nós queríamos 20 mil de crédito emergencial, os deputados aprovaram 10. Nós queríamos 7 mil de fomento, os deputados aprovaram 3,5. Nós queríamos 10 mil de PAA, os deputados aprovaram 4. Tudo menos do que nós pedimos, a metade do que nós pedimos. Pois não é que mesmo tendo unanimidade no Senado e quase unanimidade na Câmara, só o Partido Novo, que de novo não tem nada, é velho, que nem o faraó do Egito, né? É só o Novo que votou contra. Pois não é que o Bolsonaro vetou integralmente. Uma coisa mínima que estaria ajudando os agricultores agora, nesse momento de tragédia e crise, e estaria ajudando a baixar o preço dos alimentos na prateleira do supermercado. Que afeta a classe média, afeta a classe trabalhadora empregada, né? E vai piorar, porque com a seca no sul, parece praga do Egito, com a seca no sul, a oferta de alimentos vai ser menor ainda. O milho, que é o alimento do gado leiteiro, que é o alimento do frango, o alimento do suíno, não vai ter milho, vai ter que importar milho. Importar da onde? Da Argentina? A seca pegou a Argentina também. Do Paraguai? A seca pegou o Paraguai também. O Mato Grosso Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que plantaria a safra de milho sob a resteva da soja, com a seca atrasou o plantio da soja. E não vai ter, a gente chama o nome bonito, aí, janela de plantio, né? Mas quer dizer o seguinte, como atrasou o plantio da soja, não vai dar tempo de plantar milho e colher em tempo. Então não vai ter plantio de milho. Então vai ter que se importar o milho com esse dólar acima de 5 reais por dólar. Então vai ser lá nas alturas. O povo da cidade e o povo que votou no Bolsonaro, eu ouvi um agricultor me dizer esses dias o seguinte: eu vou sofrer, mas eu sei por que estou sofrendo. Eu não votei nessa desgrama. Agora, quem votou, gente, tem que bater no peito, porque vai sofrer achando que estava... vou tirar o PT e eu resolvo tudo. Vai sofrer sabendo que errou e que não podia ter errado na escolha do seu governante. Então, assim, o nosso caminho é a luta. Dia 16, Cleonice, importantíssimo, nós somar todos os nossos esforços. Dia 16 vai a votação, o veto do Bolsonaro para o projeto para a lei Assis Carvalho. Nós temos que fazer de tudo para derrubar esse veto. E se não derrubar, os deputados e senadores que assumam também eles o dedo manchado de sangue quando apertar a senha lá do computador para votar pela não derrubada do veto, manchar o dedo do sangue, da fome que o povo vai passar e dizer no peito: eu quero que o preço do alimento suba, eu quero que o povo sofra, eu quero que o povo passe fome, eu quero que o trabalhador não tenha que usar mais da metade do salário para poder comer. Então é essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, e que nós temos que estar lutando para reverter essa situação numa luta árdua, mas muito necessária,
no próximo período que nós vamos viver. Muito bem, companheiro Frei Sérgio, só para lembrar, inclusive, né, as notícias mostram no dia de hoje, né, que com o aumento da inflação, com o aumento dos preços, hoje a cesta básica, inclusive em Porto Alegre, ela está R$ 617. Se nós pegarmos o salário mínimo líquido descontado do INSS, enfim, o trabalhador gasta quase 60% do seu salário para comprar a cesta básica. Então, o que o trabalhador urbano, como é que vai se manter? Hoje, nós também temos um alto índice de desempregados. Teve o auxílio emergencial, que inclusive é uma luta nossa da CUT, para que o auxílio emergencial continue, que a proposta do Bolsonaro era que fosse R$200. Ainda bem que conseguimos fazer a luta na Câmara, no Senado, aprovar 600, mas agora o governo diminuiu de 600 já para 300. Mas a nossa luta no próximo período é para que se mantenha esse auxílio emergencial para todos os trabalhadores, né, e que volte a ser os R$600, porque a gente sabe que a fome, a miséria está batendo na porta de muitos brasileiros. A gente está chegando no final de ano, onde muitos se preparem para montar uma bela ceia de Natal, mas muitas famílias não vão ter condições de ter o feijão, o arroz para pôr na mesa para alimentar seus filhos. Então, acho que essa é a luta que nós temos pela frente, né, companheiro Rui? E também para nós lembrar que na pandemia foi aprovado auxílio emergencial, onde os agricultores familiares ficaram fora, foram aprovado conjunto de medidas, foram liberados bilhões e bilhões para os bancos, mas para a agricultura familiar, que sofreu com a estiagem, que sofreu com a pandemia também com dificuldades de comercialização, até hoje, como muito bem lembrado pelo Frei Sérgio, ainda o Bolsonaro vetou medidas aprovadas na Câmara e no Senado. Então, Rui, eu acho que já nessa segunda rodada poderia falar um pouco também sobre as ações que o movimento social, que o movimento sindical está pensando, já que temos todas essas dificuldades e esse descaso com o governo do Estado e com o governo federal. Então, Cleonice, nós estamos junto com as organizações da agricultura familiar aqui do Rio Grande do Sul, MST, MPA, as cooperativas da Unicaf, as cooperativas do COCEAGRES, e com a ajuda dos deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores, os deputados mais identificados com o tema da agricultura familiar, criando uma frente, um movimento a nível dos 3 estados do Sul para, de alguma forma, tentar com que o governo federal ele nos escute, que o governo federal nos ouça. Também outra medida que estamos fazendo é via a bancada da agricultura familiar, dos deputados estaduais, federais do Rio Grande do Sul, de outros estados, a bancada agrária do Partido dos Trabalhadores, também do núcleo agrário, melhor dizendo, dos Partidos dos Trabalhadores, também fazendo esta ação, né, de juntarmos forças para sensibilizar este governo que está aí, que por enquanto a nossa ministra Tereza Cristina, ela nos ouviu muito rapidamente numa audiência que nós tivemos, que foi intermediada, marcado pelo secretário da Agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, o Covatti Filho, mas que foi no dia 23 de novembro, hoje nós estamos no dia 8, né? Então já são mais quase 20 dias que tivemos essa conversa com ela, e ela ficou de dar um retorno sobre a nossa pauta na semana seguinte. Então, está se passando aí, já vai para a 3ª semana, e não tivemos um retorno. Isso nos preocupa, porque a situação está se agravando. Mas eu queria aqui fazer dizer para os nossos agricultores, para as nossas agricultoras, para o pessoal que está hoje ligado a uma entidade de organização da agricultura familiar, seja um sindicato, seja o MPA, seja o MST, as nossas cooperativas da agricultura familiar, de assentados, do quanto que é importante nós estarmos ativos e organizados neste momento. Mas, como já foi dito aqui pelo Frei Sérgio, pelo Edgar, e em outros momentos também, que a gente vem afirmando isso, nós precisamos estabelecer uma política diferente
ambiente no nosso país de produção de alimentos. Nós precisamos ter responsabilidade e tratar com seriedade duas coisas do nosso país que são fundamentais e que têm a ver com a agricultura familiar e com o que é. Dizer, quem é que vai produzir alimentos de qualidade nesse país para alimentar a população e também a questão da preservação ambiental. Isto é fundamental e é importante. Nós estamos agora, como foi dito aí, o governo do estado não consegue dar atenção para os agricultores familiares, mas consegue já mandar em regime de urgência para a Câmara dos Deputados, pedindo para que seja liberada a comercialização de venenos, que não é outro nome, é veneno, eles usam um nome bonito, né, chamado agrotóxico, que não é autorizado ser usado no seu país de origem, mas é porque querem autorizar a comercializar aqui no Brasil. Mandou também mais um projeto de aumentando impostos para a população do Rio Grande do Sul. Volta, então, aí grandes partes daquela proposta inicial aí que o governo mandou lá no mês de agosto, né, e depois recuou e retirou. Então, a solução que o governo apresenta sempre é sacrificar, né, a população, a produção, o trabalhador com mais impostos. E nós entendemos de que não é isso. Nós precisamos, sim, a valorização e também não somos contra impostos, de forma alguma. O imposto tem que ser bem utilizado, tem que ser bem cobrado, mas ele tem que ser progressivo, né, no sentido de quem ganha mais, paga mais. Esse é o grande debate que nós temos que fazer na reforma tributária, tanto do Rio Grande do Sul como do país. E nós, a agricultura familiar, podemos afirmar com toda a segurança de que a agricultura familiar, campesina, o povo das florestas, as comunidades tradicionais, nós temos todas as condições de produzir os alimentos que a nação brasileira precisa. Temos condições de produzir todo o trigo, todo o feijão, todo o leite, toda a mandioca, todo o milho, e assim por diante. O que nós precisamos é de política estruturante que garanta para o agricultor crédito, assistência técnica, seguro agrícola, condições de comercialização e armazenagem. Não tenho medo de afirmar isso, de que a agricultura familiar garante. Bom, o tal do agronegócio que gosta tanto de se gloriar e se vangloriar com os seus feitos de exportação, está aí um grande problema e uma grande consequência de que foi feito com a conivência do governo, sim, mas quem provocou isso foi o tal do agronegócio, que viu uma bela oportunidade de ganhar mais dinheiro, de ganhar mais lucro da agricultura empresarial e vendeu tudo para os outros países, porque tem outros países que estão preocupados e têm responsabilidade com o seu povo. Então, investir na agricultura familiar, nessa produção de alimentos, nós temos todas as condições que poucos países do mundo têm essas condições. É uma questão de escolha, é uma questão de prioridade, e nós estamos preparados. Temos gente para trabalhar, temos tecnologia, temos conhecimento e mais que isso. Sabemos como nos organizar e sabemos como produzir alimento de qualidade. Então, uma frase que se dizia muito lá atrás, né, diz: o governo não tem que atrapalhar. O governo não tem que atrapalhar, mas o governo precisa, sim, ter política pública de produção de alimentos, ter esta responsabilidade. E é papel nosso, dos nossos movimentos, das nossas bancadas aí que defendem o trabalhador, que defendem a sociedade e o povão, como a gente diz, né, o povo em geral, né, não as elites, caminhar e sonhar com isso, tornar isso uma bandeira de luta para os próximos anos, para evitar de que um cidadão hoje que trabalha aí no urbano, né, ele vai no supermercado e fique fazendo as contas se ele consegue comprar 2 quilos de arroz ou 5 quilos de arroz. Isto as pessoas estão fazendo essa conta quando entram no supermercado. Isso é triste, isso é doloroso para um país que produz tanto alimento como o nosso. Muito bem, obrigado, Rui. Realmente, hoje, as pessoas, os trabalhadores urbanos, como eu já disse antes, né, encontram essa grande dificuldade, e ainda mais, os dados, as estatísticas mostraram isso, né, que diminuiu muito as compras, né, dos trabalhadores urbanos, principalmente com a diminuição do auxílio emergencial, que era 600, quando diminuiu para 300, e agora o governo ainda querendo diminuir. E a gente sabe que o número de desempregados cresce cada dia e não se tem nenhuma política para mudar essa realidade, uma política econômica no nosso país. Mas, passando de volta a bola para o nosso deputado Edgar Preto. Edgar,
acho que além dessa questão de toda essa crise que nós estamos vivendo, tem também um conjunto de medidas e projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa que atinge a agricultura familiar, e aí eu acho que também seria importante se pudesse dar uma pincelada sobre isso, principalmente no tema da reforma tributária e também desse projeto que quer liberar ainda mais venenos, né, no nosso solo gaúcho, que a gente precisa pensar em produção de alimentos, mas uma produção de alimentos saudáveis. Então, deputado Edgar. Começo pela última, então, Cleonice, que é o projeto que o Eduardo Leite enviou para a Assembleia para ser votado em regime de urgência. Agora, dia 15, já vai trancar a pauta. O regime de urgência é um projeto que o governo manda, em 30 dias a Assembleia tem que analisar e votar. Se não votar em 30 dias, a partir dali nada mais se vota, se não votar primeiro aquilo, ele fica trancando a pauta. E esse projeto é o projeto 260, o número dele, 2020, e ele pretende alterar a lei estadual dos agrotóxicos. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, diferente de outros estados brasileiros, uma lei que significou um grande avanço. É uma lei antiga, de 1982. É de autoria do ex-deputado Antenor Ferrari, do MDB. Ele fez um projeto que transformou-se em lei no momento em que estava chegando com muita força no campo os agrotóxicos. Mas naquele ano de 82 também foi marcado um grande desastre ambiental aqui no nosso lago do Guaíba, que abastece mais de 80% da população aqui na região metropolitana. Aconteceu uma mortandade muito grande de peixes. E o Antenor Ferrari, com outros parlamentares, passou a fazer um amplo debate com a sociedade como poderia fazer uma legislação que assegurasse ou que regulasse a questão dos agrotóxicos. E nessa lei estadual, a de 7.747, de 1982, foi colocado ali, Cleonice, que em um dos seus artigos, que aqui no Rio Grande do Sul fica proibido o uso e a comercialização de venenos cujo seu país de origem tenha sido banido ou tenha sua proibição. Exemplo, se lá nos Estados Unidos fabricar determinado tipo de veneno, mas lá é proibido, ou se lá foi banido, aqui no Rio Grande do Sul também ele não pode entrar. O que nos torna diferenciado nessa questão dos agrotóxicos de outros estados brasileiros, porque normalmente os países fabricam, proíbem lá, mas jogam para cá, para o Brasil, para os países da América Latina, como se aqui fosse um depósito de lixo químico e nós tivéssemos que conviver com isso. Está comprovado com pesquisa, com estatísticas. O Instituto Nacional do Câncer divulgou uma pesquisa recentemente, comprovando que o aumento do câncer está diretamente ligado com o uso excessivo dos agrotóxicos. O Brasil, para os nossos amigos que estão aqui saberem, desde 2008, é o maior consumidor de veneno do mundo. O governo Bolsonaro, em 2019, liberou 447 novos tipos de venenos, somente o ano passado. Esse ano, de janeiro até aqui, já são mais 405 novos tipos de veneno. Ou seja, é um ataque sem precedente à saúde da população, ao meio ambiente, à mata, à água. E o Eduardo Leite, vergonhosamente, Frei, mais uma vez, se associa, se identifica com o Bolsonaro. Através dessa lei, desse projeto, ele quer tirar justamente esse artigo da lei estadual de 1982, né? Tirar essa condição de que pode entrar veneno aqui de qualquer tipo, independente de ser proibido ou não no seu país de origem. Tranca a pauta dia 15. E ontem o Rui teve, os amigos companheiros do MPA, da Via Campesina. Nós tivemos uma reunião ontem, né, Rui, extraordinária, de uma grande representação. Tinha mais de 100 entidades presentes ali, Cleonice, que assinaram um documento público, que está ainda aberto na internet, novas entidades podem fazer a adesão. Eu fui responsável para enviar para o Palácio Piratini, para fazer o pedido de uma audiência, mas o que nós temos que fazer é um grande barulho, uma grande mobilização social e dizer para o Eduardo Leite, chega de veneno, dê condições para os agricultores produzirem comida saudável, que coloquem na mesa das pessoas, que seja sinônimo de saúde, e não de doença, não de câncer.
Então, nós estamos nessa luta para impedir esse grande retrocesso. Naquela vez, quando o Antenor Ferrari lançou esse projeto na Assembleia, a Assembleia Legislativa aprovou, e na época, Frei Sérgio, o governo era o Amaral de Souza, e ele vetou justamente esse artigo do projeto aprovado na Assembleia Legislativa, e a Assembleia derrubou o veto do governador. O Jair Soares, que foi o governo depois, na época PDS, hoje progressista, garantiu e sancionou a lei na íntegra depois que a Assembleia Legislativa derrubou o veto. Então, veja, o autor desse projeto foi o MDB, o governador que sancionou foi do progressista. Eu quero ver agora como é que a base do Eduardo Leite, Frei Sérgio, que é um governo muito bom na internet e na televisão, como é que eles vão se comportarem com esse retrocesso que significa esse projeto de lei que nós queremos barrar ele na Assembleia Legislativa. Por fim, Cleonice, então, os projetos que estão ali. O Rui lembrou que nós, pouco tempo atrás, derrotamos aquela proposta que o Eduardo Leite chamou de reforma tributária, mas que não tinha nada de reforma tributária, era aumento de impostos, queria aumentar o gás de cozinha, queria tirar a isenção dos produtos da cesta básica. Então, imagine se tivesse tirado já a isenção desses produtos que são isentos de ICMS, que é justamente o básico que a população consome, como é que estaria o preço hoje? Dos hortifruti granjeiros, por exemplo. Bom, com a minoria na Assembleia Legislativa, mas com um amplo debate, com a ampla mobilização, o Eduardo Leite teve que tirar esse projeto porque ele seria derrotado. Bom, o Eduardo Leite, para lembrar, já fez a reforma administrativa, já fez a reforma da Previdência, fez professores aposentados que trabalharam e contribuíram com a Previdência a vida toda, agora na aposentadoria descontou de uns 300, de uns 400, tem professores aposentados que diminuiu até R$500 o seu salário. Tudo isso em nome do quê? Da crise financeira, porque tem que botar os salários em dia, porque tem que voltar a fazer investimento. Aprovou a reforma da Previdência. Já recebeu autorização da Assembleia Legislativa para vender a CS, o Gás e CRM, empresas que dão lucro. Agora lançou o edital da CE e o preço mínimo do edital é 50 milhões, aliás, 50 mil reais. O preço mínimo, 50 mil reais, ou seja, estão decididos, Eduardo Leite, de entregar a nossa galinha dos ovos de ouro, que pode, esse sim, fazer a regularização desse mercado, além do mais, criar políticas públicas, criar uma melhoria da energia no campo, se ela for pública. Se não é pública, é só pagando e pagando muito caro. Também está junto nesse pacote das maldades agora do final do ano, a manutenção das alíquotas do ICMS. Vocês lembram quando ele assumiu o governo do Estado, com toda aquela choradeira, mesmo tendo prometido na campanha que ia o quê? Botar o salário em dia e não ia aumentar impostos. Quando ele assumiu, imediatamente foi procurar a Assembleia Legislativa para pedir uma ajuda, pedir um voto de confiança, dizia ele, para manutenção das alíquotas do ICMS por mais 2 anos. Recebeu da Assembleia Legislativa por mais 2 anos. Agora está de novo o projeto na Assembleia Legislativa para manter até 2024. E assim ele vai, fazendo os mesmos discursos, nem para inventar novas mentiras ele tem capacidade, com a mesma narrativa, e vão apresentando e votando com a maioria na Assembleia Legislativa as medidas mais amargas que tem. É importante que o povo preste atenção. Como que é tão diferente assim? Quando o Lívio Dutra, quando o Tarso Genro, quando o PT governou esse Estado, não aumentamos impostos, não vendemos patrimônio público, não atrasamos um dia o salário dos servidores, fizemos concursos públicos, demos aumento, criamos a SDR, tinha políticas públicas, tinha mais água, mais renda, tinha programa como Irrigando a Agricultura Familiar. Como é que dava? Como é que se dava um jeito? É que não era um governo de internet e de televisão, era governos da vida real, que conversava com o povo, que visitava, que tinha sensibilidade e que sabia que tinha que fazer investimentos pesados em setores produtivos para justamente fazer a roda da economia girar, para entrar mais dinheiro no caixa, para ter dinheiro para gastar e sair da crise. Esse governo fica na narrativa da choradeira, de botar a culpa nos outros e fazer alguma coisa, não faz nada. Infelizmente. Infelizmente. Inclusive, o nosso companheiro Amarildo, nosso presidente, está acompanhando, né, Edgar, quando fala dessa liberação de todos esses agrotóxicos no país, né, e aí, por outro lado, esse governo, mais uma vez,
com esse descaso. Inclusive, mais uma vez, o Brasil está atrasado com o tema, por exemplo, da vacina. Aí a Marilda até escreve nos comentários, né? Para o Bolsonaro liberar vacina, comprar vacina, tem que dizer que é agrotóxico, né? E aí é fácil a liberação no nosso país. A que ponto que estamos chegando, né, companheiro Frei Sérgio? Como vamos enfrentar, né, toda essa situação, essa conjuntura, pandemia se agravando, inclusive se não fosse a pandemia, né, Frei Sérgio, nós estaríamos nas ruas, nós inclusive estava previsto, né, companheiro Uru e Frei Sérgio, um conjunto de ações nas ruas, onde os agricultores, né, tentar pressionar o governo para que avance nessas pautas de negociação, mas infelizmente a pandemia não nos permite que a gente vá para a rua neste momento. Mas, sem dúvida, eu acho que temos muitos desafios e muitas lutas, né, pela frente para avançar nessa pauta, né, companheiro Frei Sérgio? Está contigo a palavra. Cleonice, eu ando muito indignado com isso aí tudo ultimamente, né? A coisa que eu mais fiz que eu fiz com mais sentimento até hoje na minha vida foi como Frei enterrar crianças que morriam de fome. Não conseguia admitir isso, né? Nos acampamentos fiz muito isso, né? Mesmo lá em Tiradentes eu cheguei a fazer isso, viu? Lá em Tiradentes eu também enterrei criança que morreu de fome, em Três Passos também. Eu acho isso o fim do mundo, né? E nós estamos voltando a isso. Então eu estou muito indignado. Cuidando, fazendo um esforço muito grande, espiritual, para que indignação não vire raiva, não vire ódio, né? Permaneça como indignação. E nós vemos isso aqui, um governo que não quer vacina, quer veneno. Então isso é crueldade, gente. Nós temos que acordar para isso, né? Um governo que quer aumentar imposto, nega o aumento do salário de referência dos trabalhadores. Né? Um governo que privatiza de um lado, não faz nada para socorrer o povo na tragédia que nós estamos, de outro. Então, é assim, ó, a necessidade de nós nos reorganizarmos, acreditarmos nas nossas organizações, acreditarmos em nós mesmos, nos defender com as nossas próprias forças, reforçar as nossas organizações, o MPA, FETRAF, MST, MMC, as nossas organizações, a CUT, os sindicatos, as associações de bairro, né, as comunidades de base. Nós temos que retomar esta grande teia organizativa que nós já tivemos, e as vitórias que nós conquistamos foi porque tivemos isso. Quando nós passamos a acreditar que não precisava mais isso, nós passamos a ter menos informação, fomos mais manipulados, e agora estamos pagando um preço caro. Mas todo mundo está pagando esse preço, inclusive a classe média, que foi, não toda a classe média, sempre tem gente boa na classe média, mas a classe média foi a grande iludida e que ajudou a iludir o conjunto da população para nós chegar na desgraça que nós estamos. Sem apagar os erros que o PT fez, viu, Edgar? Não tem como a gente apagar. Mas não foi pelos erros do PT que está acontecendo isso, foi talvez por alguns acertos. Os erros ajudaram os nossos inimigos a nos atacar. Nós precisamos retomar a capacidade de organização e de luta do nosso povo para que a desgraça não seja muito maior do que já está e do que vai chegar. O momento é de indignação e de luta, de enfrentamento, de assumir posições claras. Né? O próximo batalha é o dia 16. Aqui no Rio Grande do Sul tem batalhas também importantes. A CE é nossa, foi construída com o suor do nosso povo. Olha, imagina vender a barragem do Passo Real por 50 mil, aquela barragem vale mais do que 1 bilhão. Já pensou o que significa isso? Isso é um deboche. Um deboche. 50 mil conforme e isso é instalação de luz de uma cooperativa.
Vender a CE inteira por esse valor? Eu até achei que tu tivesse enganado, Edgar, mas quando tu repetiu, onde é que nós estamos, gente? Então, e claro, a RBS não vai divulgar, nós temos que também fazer crescer nossas redes, nossa capacidade de informação com o nosso povo, porque não vamos, os grandes meios não vão dizer nada sobre isso, pelo contrário, talvez vão lá comprar depois, né? Então, gente, a esperança virá da luta, mas a esperança está mais viva do que nunca, nós estamos mais vivos do que nunca, nós estamos resistentes, mas fortemente resistentes. E a nossa resistência vai nos dar uma musculatura para grandes vitórias no futuro. O presente é de muito sofrimento, de muita luta, mas o futuro vai ser de grandes vitórias e de grandes transformações nesse nosso país. Agora, nós vamos ter que continuar nos organizando cada vez mais. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade aí da CUT, Cleonice, Rui Valença, Edgar, desculpe que hoje eu fui o revoltado do grupo, tá? Mas é que eu tô assim, eu tô indignado de verdade, viu, gente? Indignado porque eu acho que é demais o que estão fazendo com o nosso povo, e se a gente não conseguir traduzir isso em indignação daqui a pouco, a gente perde o que nós temos de mais profundo como seres humanos, que é de sofrer com o sofrimento dos nossos semelhantes. Muito bem, companheiro Frei Sérgio, sempre trazendo na sua fala um pouco essa luz, essa esperança, essa necessidade de nós transformarmos a nossa indignação em luta, né? A gente lutar por condições de vida melhores dos trabalhadores do campo e da cidade. E eu sempre digo, nada melhor do que o agricultor familiar, né, deputado Edgar Preto, Rui, que depois de uma chuva, e era bonito de ver, depois de um longo período de estiagem, quando chegou a chuva, o agricultor, mais uma vez, estava ali, colocando a semente na terra, acreditando num novo amanhã, acreditando que amanhã ele vai colher, acreditando que o clima vai ajudar no outro dia, mas a gente precisa continuar essa luta, porque a gente precisa ter políticas públicas, sociais, voltada para a agricultura familiar e principalmente políticas estruturantes para enfrentar esses momentos de crise, enfrentar inclusive a estiagem. Então, passo de volta para ti, Rui, em 30 segundos, máximo 1 minuto, para suas considerações finais, porque o nosso compromisso era chegar em 1 hora de live, nós já estamos 1 hora e 8 minutos, porque a conversa foi muito boa. Então, bem rapidamente, para suas considerações finais, Rui. É muito bom estar aqui debatendo este tema com os companheiros que estão aqui. É muito bom, não pela situação, não tenho alegria nenhuma, mas ele é muito bom quando eu vejo que não estamos sozinhos. Temos outros companheiros, temos o Frei Sérgio, temos a Cleonice, temos o Edgar Preto, temos um conjunto de entidades que ainda acreditam e se organizam, e é por meio da luta. Então, por isso que é muito bom. E é o que hoje, neste momento, nós fazer as nossas lives, demonstrar a nossa indignação, Frei Sérgio, por aqui também é fundamental e importante. Então, parabéns para a CUT, parabéns, Cleonice, e uma grande honra compartilhar essa hora aí com todos vocês aí, sem dúvida alguma. A gente sempre vai aprendendo, vai garantindo mais a nossa questão de ficar, ficamos cada vez mais seguros, né, de que estamos no caminho certo. Então, um abraço a todos e com certeza outras lives obrigado, virão. Rui. Obrigado. Deputado Edgar. Agradecimento, Cleonice, a você, a CUT, por nos proporcionar esse bate-papo. Agradecer muito aí a luta do Frei Sérgio, do Rui, dos movimentos que eles representam, porque são homens e mulheres que, apesar de tantas dificuldades, também não perdem a esperança, né? E nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós acreditamos nesse Rio Grande, acreditamos no nosso país. Ele pode ser diferente, deve ser, já foi diferente o tratamento dos governos com o nosso povo. Então, temos esperança, sim, porque acreditamos na força da organização e acreditamos nesse estado maravilhoso que é o nosso Rio Grande do Sul. Um abraço, viu, Cleonice? Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Frei Sérgio? Uma boa noite a vocês todos.
Uma boa noite a vocês todos e todas, agradecimento por estarmos juntos aqui, e vamos em frente na nossa luta, porque da luta virá as grandes vitórias. Um grande abraço. Muito bem. Então, em nome da CUT, da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, queremos agradecer por ter aceitado o convite, estar conosco aqui, deputado Edgar Preto, companheiro Rui Valência, coordenador da FETRAF, e o companheiro Frei Sérgio, militante do MPA, militante das causas humanitárias, sempre conosco na luta. Então, um grande abraço, obrigado pela presença, e obrigado a todos os internautas que nos acompanharam nessa live, que estavam acompanhando, comentando, curtindo, e sem dúvida, muitas pessoas ainda vão assistir esse belo debate nessa noite. No mais, um grande abraço a todos.